a palavra ao ilustre deputado do Distrito Federal, autor do requerimento para esta sessão, o ilustre deputado Isalci Lucas, PSDB do Distrito Federal, autor do requerimento. Vossa Excelência dispõe do tempo regimental. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, quero cumprimentar de uma forma especial o senhor Ari Matos Cardoso, secretário-geral do Ministério da Defesa, representando aqui o ministro da Defesa, Celso Amorim. Cumprimentar aqui o almirante de esquadra, Carlos Augusto de Souza, chefe do Estado-Maior da Armada, representando o almirante de esquadra, Júlio Soares Moura Neto, comandante da Marinha do Brasil. Cumprimentar o general de divisão, Luiz Felipe Linhares Gomes, chefe do escritório de projeto do Estado-Maior do Exército, representando o general de Exército, Enzo Martins, comandante do Exército Brasileiro. Também o brigadeiro de ar, Hudson Costa Potiguara, chefe da 3ª subchefia do Estado-Maior da Aeronáutica, representando o tenente brigadeiro do ar, Junite Saito, comandante da Aeronáutica. Cumprimentar também Genivaldo da Silva, presidente da Associação dos Militares da Reserva e Pensionistas das Forças Armadas do Distrito Federal, a MARP. Miriam Cristina, presidente da Associação dos Militares da Reserva Pensionistas das Forças Armadas, mulher. Rita Siqueira, Relações Públicas da Associação dos Militares da Reserva e Pensionistas das Forças Armadas do Brasil, o nosso deputado federal Carlos Aratini também, indicado pelo Partido dos Trabalhadores. Cumprimentar também todos os colegas, aqui os convidados, os militares da ativa e da reserva. Estamos aqui hoje para debater o fortalecimento das Forças Armadas, que tem sido nos últimos anos uma preocupação nossa, dessa casa e, sobretudo, daqueles que reconhecem que as nossas riquezas naturais e tudo que se construa nesse país estarão em risco se nossas defesas não forem bem preparadas. O cuidado com a segurança é imprescindível e, para isso, é necessário investimento em pessoas, em equipamentos, em pesquisa tecnológica, em inovação nas Forças Armadas do Brasil. Isso tudo, senhoras e senhores, se dá quando há o reconhecimento e, acima de tudo, o respeito por esses homens e mulheres que fazem das nossas fronteiras, das nossas cidades e dos nossos campos lugares seguros para que possamos viver em paz. O debate de hoje é por tudo isso importante, mas é sobretudo urgente. A urgência de que falo diz respeito à situação precária das nossas Forças Armadas, no que tange a investimento em todas as áreas. Não falo por observação própria, que em si já valeria a realização deste debate. Falo principalmente daquilo que já é público, pois vem sendo divulgado nos principais jornais e revistas do nosso país. Alguns falam em sucateamento das Forças Armadas do Brasil, outros em precariedade dos serviços desempenhados pelos nossos militares, e há ainda aqueles que dizem que a ideia é transformá-las em forças a serviço de partido ou ideologia. Mas vamos nos ater àquilo que nos chega diariamente nas comissões e debates nessa casa e as notícias divulgadas pela mídia. Vou começar por a situação referente aos recursos humanos, como uma matéria que me chamou a atenção e cujo título é, abre aspas, depoimento dramáticos de militares, mostram as razões de frustrações com a carreira, fecha aspas. Foi publicado na coluna do jornalista Ricardo Sete, da revista Veja, do dia 16 de janeiro. Após a matéria sobre os pedidos de demissão das Forças Armadas, o jornalista recebeu mais de 40 mil depoimentos de militares relatando as situações que enfrentam na carreira. As postagens vieram de todos os cantos e de todas as funções
e de todas as 3 armas. Selecionei algumas para que possamos debatê-las aqui neste fórum. Assim como jornalista, não vamos citar os nomes dos missivistas que pediram para não serem identificados. E peço atenção de todos para os relatos. Primeiro deles, sou engenheiro militar, formado pelo Instituto Militar de Engenharia IME. Atualmente, mais de 50% da minha turma já saiu do Exército. E outros tantos estudam para concurso público. O salário abaixo das expectativas e muito aquém daqueles percebidos por perito da Polícia Federal, engenheiros do Senado, fiscais do Trabalho, dos Tribunais de Contas Municipais, dos Tribunais de Contas da União, fiscais de impostos, etc. Faz com que o engenheiro militar, que é um camarada inteligente, pense em sair. Aliado a isso, estão a falta de recurso para pesquisa e desenvolvimento, o socateamento dos materiais, a burocracia exagerada, o engessamento da Lei 8666 de 1993, a falta de visão de futuro por parte do alto escalão, falta uma política de continuidade das pesquisas e do orçamento e a estruturação da carreira. Inconcebível para as Forças Armadas achar que vão conseguir permanecer com engenheiros de alto nível, formados pelo IME ou pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, pagando R$ 5.500 líquidos por mês, com dedicação exclusiva, sem poder trabalhar em outra coisa, sem horários, pois trabalham em regime de integral, tirando o serviço de 32 horas, 24 horas mais 8 horas de expediente, fazendo mudança da sua família a cada 3 anos, sem incentivo para fazer um mestrado ou um doutorado. Nem ao menos os direitos trabalhistas concebidos pela CLT nos são aplicados, FGTS, hora extra, etc. Vivemos no século XXI, mas com condições de trabalhos, rituais e mentalidades praticadas no século XIX. A única coisa que evoluiu foi o desprestígio. No relato do sargento da Marinha, ele diz o seguinte: não somos valorizados, somos menosprezados e desprezados. Mas quando a polícia não dá conta, chame os militares. Quando há tragédias, chame os militares. Epidemia de dengue e outros mais, chame os militares. E eu completaria aqui o desabafo do sargento. Com o temor da violência que se avizinha com a Copa do Mundo, a presidente já avisou que a responsabilidade pela segurança do país vai ficar por conta dos militares. O ex-capitão do Exército, Kleber, desabafa, abre aspas, passei em concurso para auditor fiscal do trabalho em 2007 e deixei o Exército no posto de capitão. Passei quase 10 anos da minha vida dentro das Forças Armadas. O meu subsídio atualmente é de 20 mil, bem superior ao de major, posto que estaria ocupando atualmente. Deixei o Exército pensando em ganhar mais, mas depois percebi que deveria ter saído antes. Fecha aspas. Já outro militar do Exército, que se denomina Lamarca, diz, abre aspas, o Exército, infelizmente, está no gelo. Vejo isso pelas escalas de serviço que são penosas e sugadas. O recruta, o soldado antigo, o cabo, seja cabo da guarda ou motorista, as missões que nos dão e tudo isso nos impede de termos uma vida familiar nos finais de semana. Tudo isso ocorre porque temos poucos homens, e com poucos homens não tem como colocar nas escalas de serviços para ficarem largas e assim termos folgas. Se o Exército não tem gente para fazer seus próprios serviços, imagine para uma guerra. Quem nos salvará? Um ex-suboficial da Força Aérea Brasileira, Jorge, afirma, abre aspas, deixei a FAB com 23 anos de serviço, já era suboficial, e para ganhar um pouco menos no início, mas hoje ganho quase 5 vezes mais como servidor público civil.
Não saí só por causa do salário, não, mas por não ver nenhuma perspectiva de futuro, a não ser marchar, marchar e marchar. Estava me sentindo como se fosse invisível, ninguém dava valor, não me arrependi nem um pouco, e hoje tenho certeza que não morrerei frustrado, e tudo porque parti para uma vida diferente e muito melhor. Também não desprezo a força, que me deu muitas alegrias no início da carreira. Deixei muitos amigos lá, mas tudo tem o seu tempo. Hoje meus filhos estão bem encaminhados e ainda bem que não escolheram seguir este caminho. Fecha aspas. Vou finalizar esses pronunciamentos e esses depoimentos com o do capitão engenheiro militar do Exército, que diz, abre aspas, sou filho e irmão de oficiais militares do Exército. Atualmente capitão engenheiro militar com quase 17 anos de serviço. Bacharel em Ciências Militares, formado pela Academia Militar de Agulhas Negras, AMAN. Engenheiro formado pelo Instituto Militar de Engenharia, IME. Falo 2 idiomas, inglês e alemão. Tenho 3 pós-graduações concluídas e estou finalizando uma 3ª graduação em Engenharia Civil no ano que vem. Estou me despedindo em breve do Exército para investir na carreira empresarial. Vou correr atrás de meus sonhos e realizações profissionais. Não cuspo no prato em que comi. Agradeço muito ao Exército por tudo que tenho e aprendi nesses anos. Mas o que o Exército tem a me oferecer nos próximos anos de serviço em termos de carreira, financeiros e profissionais não me interessam. Fecha aspas. Deixei fora dezenas de mensagens enviadas ao site da revista. São relatos dramáticos sobre a situação financeira e pessoal na qual vivem os nossos praças, especialmente sargentos do quadro especial, cabos e soldados. Porém, aqui vão os números dessa tragédia. Só em 2013, 247 capitães e tenentes deixaram a força, inclusive a primeira mulher piloto de caça que foi pilotar a mesa da CGU. Senhoras e senhores, fizemos no ano passado reuniões na Frente Parlamentar da Ciência, Tecnologia e Inovação, do qual eu sou presidente. Fomos os primeiros a trazer para o debate os problemas de recursos humanos nas Forças Armadas e nos institutos de pesquisa deste país. O que ficou patente é que falta no país, principalmente, uma política de recursos humanos no serviço público. Há uma disparidade enorme entre salários. Como pode um soldado da Polícia Militar ganhar mais do que um oficial das Forças Armadas? Isso só acontece porque existe apadrinhamento de categorias menores que podem e se mobilizam. Um exemplo claro é o caso agora dos garis do Rio de Janeiro. Fizeram greve, deixaram a cidade sede das Olimpíadas coberta de lixo, venceram. E os professores, como ficam? Não ficam, claro. Hoje nem o piso salarial definido em lei está sendo pago em várias unidades da federação. Tem ainda aquelas categorias que podem atrapalhar o que o governo mais gosta, que é a arrecadação. Como é o caso dos fiscais da Receita. Esses têm o poder de pressão e podem se mobilizar e fazer greve. Já os militares não podem, e por isso, seu poder de pressão é bem menor. Como podemos explicar que a política de remuneração dos militares está na gaveta há quase 5 anos? Como podemos explicar que um sargento controlador de voo ganha cerca de R$ 2.800 sem o auxílio moradia? Como podemos explicar o que ocorre no HFA, um hospital de referência que está fechando as suas UTIs, os leitos, por falta de médicos? E não adianta fazer concurso se o salário oferecido é R$ 3.194, enquanto o GDF, o mesmo especialista, ganha 18.820. E os cubanos?
que foram importados para transferir dinheiro para a Fidel, que ganha 10 mil, mais auxílio, moradia e alimentação. Mesmo que não recebam o total, e não recebem mesmo, pois 70% vai para os irmãos Castro, o certo é que o governo brasileiro paga-lhes um salário quase 4 vezes maior que o oferecido aos médicos das Forças Armadas. Essa é a realidade. Esse é o drama que vive nossas Forças Armadas no Brasil. Hoje, de acordo com o último boletim estatístico do MPOG, 211 de 2013, a remuneração dos militares é cerca de 1/3 das remunerações mais baixas da administração direta. Mas não custa relembrar os números. Um general do Exército recebe uma remuneração bruta mensal menor do que um perito criminal ou um delegado federal. A remuneração de um coronel é menor que de um escrivão da polícia do Acre, por exemplo. No último dia 27, participei de uma audiência pública no Senado Federal, na Comissão de Direitos Humanos, e lá ouvi o depoimento de diversas associações e de mulheres de militares que estão numa situação de calamidade, com um salário ridículo, pela falta de consideração com as nossas Forças Armadas, que sequer conseguem um reajuste ou o pagamento de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, sob uma legislação mal aplicada em 1993, que foi paga a partir de 2000, mas não foi paga para alguns das Forças Armadas. Agora, estão propondo pagar os 28,86 que já deveriam ter sido pagos desde 2000. Uma proposta para ser paga em 3 anos, mas que ainda também não foi concretizada. Entenderam? Alguém pode explicar esse imbróglio? O problema não se resume à questão salarial, que por si só já é um enorme problema, mas principalmente a dos grandes projetos estratégicos que estão abandonados, que estão tendo contingenciamento no orçamento, que estão sendo cortados por falta de recursos. Basta ver agora neste corte de 44 bilhões do orçamento de 2014. Evidentemente que o primeiro que foi cortado, o primeiro da lista, foi exatamente os recursos das Forças Armadas. Nós temos projetos das Forças Armadas como o SISFRON, Sistema Integrado de Monitoramento de Controle das Fronteiras, para evitar o tráfico de drogas no Brasil, mas que não consegue atuar como devia, porque sempre tem corte no orçamento, sempre tem o contingenciamento, o que acaba prejudicando o desenvolvimento de um projeto tão importante para o nosso país. Por isso, temos hoje esse grande número de viciados em drogas, porque a droga entra pelas fronteiras. Recentemente, foram adquiridos mais de 10 mil veículos para o Exército. Ocorre que compraram os veículos, mas não fizeram o contrato de manutenção. Não há recurso para combustível, nem para buscar e distribuir no Brasil os veículos do Exército. Fica difícil de entender. Como é que se faz esse tipo de compra sem nenhum planejamento? Será que as pessoas que comandam esse processo não sabem? Para adquirir os equipamentos é preciso depor haver manutenção, é preciso ter um motorista para dirigir, é preciso também ter o combustível para que os carros possam andar. Não, eles compram apenas. Eu não sei se é para atender a indústria, porque foram caminhões comprados pelo Poder Central. Um verdadeiro absurdo. Mas essa falta de planejamento ocorre em praticamente todas as áreas, não é só com as Forças Armadas. A mesma coisa acontece com os programas como, por exemplo, o das escolas técnicas do Brasil, Brasil profissionalizado. O governo entrega a escola pronta. O mais fácil de uma escola é construir o prédio. Eu quero ver é depois a manutenção, o dia a dia, a contratação do professor, a questão do custeio diário, a compra de materiais e principalmente dos recursos humanos. Então não adianta oferecer para os municípios a falácia, vamos construir escolas. Aí constrói a escola e depois o município não tem recurso para dar prosseguimento à ação da educação. Outro absurdo que eu vou falar e que deu aqui no NPOR. Participei da formatura do NPOR de artilharia aqui do DF. Fui convidado, porque também sou oficial da reserva,
R2 da artilharia. Quando serviu o Exército, o NPOR, no período de 76 e 77. Só que quando eu fiz esse curso, eu tive a parte prática. Eu fui para o campo aprender. Mas pelo segundo ano consecutivo, esses nossos alunos estão sendo formados apenas com a parte teórica. Sabem por quê? Porque onde se faz a parte prática da artilharia é numa fazenda aqui do Exército, aqui perto de Formosa. E um dia, há 2 anos, a presidenta Dilma, passando por cima da fazenda, verificou que o espaço estava interditado para algum exercício. Ela mandou bloquear a utilização e a partir daquele dia não se utilizou mais o local, a não ser agora a partir recentemente. Pois é, o grupo de artilharia se formou sem dar um tiro. São coisas difíceis de entender em um país tamanho do Brasil, que tem o pré-sal, a Amazônia, que é um patrimônio do povo brasileiro e que precisa ser protegido. E não é à toa que está aí a Marinha desenvolvendo projetos estratégicos como submarino e outros, que também podem ajudar no controle das fronteiras marítimas. Está aí a aeronáutica também com projetos maravilhosos. Se temos hoje a tecnologia da Embraer, é graças a investimento em pesquisa, é graças ao ITA, ao CTA, ao investimento nas Forças Armadas. O que está acontecendo? As Forças Armadas estão perdendo o que é mais precioso, que são os recursos humanos. Os engenheiros do ITA, no 3º e 4º ano, já estão sendo chamados pelas grandes empresas para trabalhar na iniciativa privada. As Forças Armadas não estão conseguindo segurar os grandes físicos e engenheiros formados pelo ITA, em função dos salários pífios que oferecem. Senhoras e senhores, como bem disse Leonardo Trevisan em seu livro O Pensamento Militar Brasileiro, abre aspas, nenhum país que pretendeu ter alguma importância em qualquer período da história pôde prescindir de um exército. O que todo mundo precisa saber é que desses quartéis não saem apenas fuzis, canhões, etc. Saem também ideias que têm inegável importância na vida de um país. Na história brasileira, nos últimos anos, por exemplo, para concluir, senhor presidente, essas ideias influenciaram muito os rumos que tomaram as coisas. Se pretendemos uma sociedade democrática, onde todos, sem exceção, cumpram a lei, precisamos compreender e discutir as ideias dos militares, principalmente se conhecermos os objetivos que porventura estiverem embutidos nela. Sejam bem-vindos e vamos ao trabalho. Muito obrigado. Antes de passar a presidência ao ilustre deputado Isalci, eu quero convidar para compor a mesa a excelentíssima senhora Miriam Cristina Stein, presidente da Associação Militares da Reserva Pensionistas das Forças Armadas Mulher. Pedindo desculpa de não ter sido chamada antes, haja vista que nós estamos comemorando